o delay. Vamos de hoje, simples, direto e reto, tá? Nesse intervalo, a gente tem que pensar no nosso real porquê. O real motivo de estudar nos leva não só a estudar, mas a perseverar. Essa blusa está escrito compromisso, consistência, conexão, que são os 3 pilares desta mentoria que eu fiz, chama Virtus. E tem uma frase extremamente importante do mentor dessa mentoria, que se chama, é um médico ortopedista, que fala muito de mentalidade, de crescimento, o cara é foda, lá do Rio. E ele fala o seguinte: o caminho para o céu parece o inferno, o caminho para o inferno parece o céu. E a gente só consegue ir para o caminho verdadeiro se a gente tem um verdadeiro porquê. Nietzsche falava que quem tem um motivo real, quem tem o seu verdadeiro porquê, suporta quase qualquer como. Esta frase foi citada lá no livro Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, um dos sobreviventes dos campos de concentração nazista. Mas o que isso tem a ver, Yuri, com o concurso público? Tem tudo a ver. A maioria desiste. A maioria fica pelo caminho. A maioria vê que parece que isso aqui é um mundo extremamente difícil, e é difícil. O mundo dos concursos públicos é uma selva. É uma selva. Onde alguns são leões. A grande maioria não. A grande maioria sequer chega perto de se tornar um leão. Ela é consumida, de fato, pela selva. Não é fácil, não é gostoso, não é lindo. Mas quando você tem um real porquê, você suporta quase qualquer como. Você suporta os principais problemas que vão surgir diante da aprovação, ou seja, diante da tua jornada. Por que eu disse diante da aprovação? Porque a aprovação ela acontece dia após dia, diante da jornada, diante do processo. A gente não tem que acelerar, a gente tem que fazer com constância. A gente não tem que ser afoito. O afoito morre rápido na selva, na guerra. O desesperado é rapidamente abatido. É isso. É natural do ser humano se afobar. Não tem que ser natural se afobar. O nosso instinto natural é a leveza, mesmo diante dos pesos. Essa é a grande palavra que você vai me ver falando, mesmo eu tendo palavras muito duras, como a forma como eu enxergo a vida. Não é um mar de rosas. Eu apanho todo santo dia. Porque o mundo tá nem aí para mim. O mundo não tá nem aí pra gente. O mundo não vai deixar de massacrar a gente para que a gente tenha medo, para que a gente não tenha coragem, para que a gente fuja dos nossos desafios. O mundo não vai deixar de fazer isso. Ele vai fazer isso todo santo dia. Todo santo dia, todo santo dia isso vai acontecer. É quando você acorda, é quando... Eu hoje fui dormir no horário certinho. Eu falei, nossa, essa noite eu vou dormir 7h30. Uhum. Um pernilongo safado entrou lá no meu quarto. E o que aconteceu? Acordei de madrugada. Miserento. Na minha cabeça. Quebrou meu sono. Tô quebrado aqui de sono. Fazer o quê? Tive que levantar, tive que fazer as coisas com mais dificuldade, com mais cansaço. É isso. Se eu não tenho um verdadeiro, porque eu tava lá deitadinho na cama. Eu tava lá encostadinho, gostosinho. E não é gostosinho, não precisa ser gostosinho, mas também não precisa ser um fardo, tem que ser leve. Na época dos jesuítas, tinha um padre, eles tentando, né, catequizar os índios e etc. E esse padre, por um problema, né, ele acabou matando um índio. Só que ninguém sabia que ele tinha matado esse índio. Né? O índio foi atacar ele, foi uma tribo canibal, só que só estava ele e o índio foi atacar ele acabou tendo que se defender e matou o índio. Esse padre ficou sentindo tanto isso,
E a partir daquele dia, ele começou a andar com uma mochila cheia de pedra. Ele não tirava essa mochila por nada na vida, só para tomar banho. E você sabe como é que eram os banhos antigamente, né? Só, né? Aquele banho ligeiro. Então ele andava com aquela mochila muito, muito tempo, continuando buscando catequizar os índios. Certa feita, está indo ele catequizar, conhecer novos povos indígenas e encontra outros povos indígenas canibais. E eles saem correndo atrás do padre. O padre se depara com um desfiladeiro onde é uma pontezinha bem estreita, prestes a cair. Ele analisou, porque você tem que olhar o risco, tem que calcular o risco. Falou assim, se eu passar com as minhas costas cheias de pedra, eu vou cair, vai quebrar a ponte. E só tinha uma única hipótese. Tirar a mochila e passar, na verdade duas, né? Ou ficar e ser morto pelos índios canibais. O que aconteceu? Ele tira a mochila, deixa do lado, passa a ponte. E depois da ponte, ele quebra a ponte e ele fica salvo. Passa alguns segundos, ele se depara e fala, caramba, eu tô sem a mochila. Eu tô sem esse peso. Eu tô leve. Eu carreguei esse peso. E agora eu não preciso carregar mais. Essa história, eu não sei se é real, mas essa história acontece com muita gente que vive carregando pesos dia após dia, desnecessariamente. Você não precisa ficar carregando peso. Tem um monte de coisa que é só você, ó, jogar para fora, tirar das suas costas. Seguir um Deus, seguir algo que você acredita, tem um verdadeiro porquê de estar estudando para concurso público, de estar mudando a tua vida. Quando você encontrar esse verdadeiro porquê, você vai longe. Para encerrar, para não ficar longo, existe um cientista chamado Simon Sinek. Simon Sinek descobriu o ciclo dourado. O real porquê das grandes pessoas que mudaram o mundo, dos bilionários, das pessoas que mais cresceram no mundo, que mudaram o mundo, não só de agora, mas lá de trás, Rockefeller, Andrew Carnegie e por aí vai. O que ele descobriu? Que essas pessoas tinham um grande porquê. Elas começavam com elas, mas elas não conseguiam continuar por elas. Vou te dar um exemplo. O real motivo, muitas das vezes, é eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ganhar mais dinheiro. É um começo. Mas o motivo que transcende é o que faz você não parar. É o que faz você ter a certeza que você vai chegar. Não sabe quando, mas que você vai. É o motivo que transcende. É o real porquê. Então a minha pergunta e o meu questionamento que fica é: qual é o teu verdadeiro porquê de estar estudando para concurso público? É para mudar minha vida. Começa com a base, mas vai identificando algo maior. Você vai ter mais convicção, mais força e mais vontade. É isso aí. Ah, como de praxe, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque todo dia às 7h da manhã a gente está aqui. Tamo junto. E bora estudar.